Um tempo atrás eu fiz aqui no canal um vídeo falando sobre enchentes em Curitiba, como que isso afetaria a nossa capital, se isso poderia afetar a nossa capital, e dei um panorama geral da situação. Falei de quais bairros teriam mais chance de sofrer com as enchentes pelos próximos 50, 100 anos. Falei um pouco do que eu acho que deveria ser feito, de quais medidas os países mais desenvolvidos estão fazendo, e lancei a discussão aqui no canal sobre esse risco, né, que a gente viu o povo do Rio Grande do Sul sofrendo, e pensar se isso nos acometeria, né? Até porque quando a gente vê essa situação das enchentes, das cheias, a gente começa a pensar nos nossos familiares, em nós mesmos, na nossa casa, nos nossos bens, se isso em algum momento nos afetaria, né? E a gente sabe que as condições climáticas estão ficando mais adversas, né? Mais intensas, mais instáveis, então dá um receio, né? A gente fica pensando, se colocando no lugar e já tentando prever o que aconteceria. Esse foi o tema do nosso primeiro vídeo sobre as enchentes. E hoje eu estou voltando aqui para voltar a falar desse tema, mas ainda focando bastante em Curitiba e agora com exemplos práticos do que Curitiba de fato está fazendo. No vídeo passado sobre as enchentes eu citei que não haviam soluções tais como as que eu citei no vídeo, de abertura de rios, de mais áreas de permeáveis para escoamento e infiltração da chuva, da água no solo. E naquela semana eu me surpreendi com algumas notícias que eu achei bem interessante e eu queria compartilhar com vocês hoje. Até porque hoje mesmo eu vi uma notícia que saiu no site da Prefeitura de Curitiba mesmo, listando várias ações que estão tomando, que estão fazendo, algumas já desde 2017, 2018, ali do primeiro mandato do prefeito atual, e também essas promessas para o futuro, né? Até porque, como a gente vê essa situação acontecendo no Rio Grande do Sul, tem uma cobrança muito forte dos governantes também, e tem que ter mesmo, para mostrar soluções, o que eles estão fazendo para prevenir isso. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, analisar, passar solução por solução que Curitiba está promovendo, está projetando e está desenvolvendo para nos proteger, para garantir que a nossa capital não seja afetada, ou seja afetada muito pouco pelas grandes chuvas, pelas condições climáticas, e vamos ver se isso faz sentido, se isso funciona aqui no Beraldo Anda. Eu queria falar, antes de passar aqui as informações que a Prefeitura disponibilizou em seu site, inclusive saiu esse artigo que eu estou lendo, saiu no dia 28, é o dia que eu estou gravando esse vídeo, saiu no dia 28 de maio, agora tardinha, e então mostra que a Prefeitura, que o governo, ele está ligado nisso, que está ligado que tem uma cobrança nisso, e ele está, de certa forma, passando uma mensagem para os seus cidadãos para mostrar o que eles estão fazendo, que é uma coisa que acho que tem que ser feito. Antes disso, eu queria falar que os comentários do último vídeo foram muito bons também. Várias pessoas já citaram vários itens, várias obras, várias coisas, várias estratégias que eu vou citar aqui. Então, muito obrigado ao pessoal que contribuiu. E também comentar, para não ter nenhum alarmismo, assim, eu não quero causar medo, nem causar a impressão que eu estou fazendo clickbait, né, que Curitiba tem chance de viver a mesma situação que Porto Alegre. Eu já adianto que não, pessoal, deixar bem claro que o que aconteceu em Porto Alegre não vai acontecer em Curitiba, né? São condições totalmente diferentes, a chuva pode ser a mesma em Curitiba, vai ter pontos que vai alagar, mas não da mesma maneira que aconteceu no Rio Grande do Sul e principalmente em Porto Alegre, comparando capital com capital. A nossa topografia é diferente, nossa posição geográfica é diferente, o comportamento das nossas bacias hidrográficas são diferentes também. Então eu já adianto aqui, quero deixar bem claro para vocês que não precisa, né? Eu não quero promover nenhum alarmismo sobre essa questão de cheias e enchentes aqui em Curitiba. E porque não aconteceria da mesma maneira que acontece em Porto Alegre, né? Mesmo assim, mesmo não tendo essa possibilidade, por questões geográficas e enfim, de topografia e tal,
não dá para descartar, como eu comentei no vídeo passado, que existem lugares de Curitiba que sofrem e vão sofrer com as cheias e enchentes. Eu citei o bairro Auer, eu citei o Boqueirão, eu citei o Cajuru, Uberaba, Alto Boqueirão, eu citei o Centro, né? Esses bairros, eles estão sofrendo e vão sofrer com as enchentes, né? Talvez no futuro, quando todas as estratégias que a gente vê hoje forem finalizadas e forem colocadas em prática, talvez daí reduza bastante a incidência das cheias e enchentes nesses bairros, mas hoje ainda a gente vê isso acontecendo. Até lembro que em 2019 eu morava no bairro Prado Velho, ali do lado do Rio Belém, e é um bairro que antes era uma área toda de banhado, é quase um pântano, e ele sofreu muito com a cheia do Rio Belém, a PUC, que está naquele bairro, ela inundou também, acho que eu comentei isso no outro vídeo. Então a gente descarta o alarmismo, mas a gente ainda tem que saber que as coisas, que essas cheias e enchentes ainda acontecem em outra escala aqui na nossa capital, né? Então, tendo isso em mente, vamos ver o que Curitiba está fazendo. A matéria aqui veja como Curitiba trabalha para mitigar e se adaptar às mudanças climáticas. Então, vamos ver o que ela está fazendo. Eu separei em algumas categorias, 2 categorias. Eu separei em macro soluções. Então, soluções mais abrangentes, soluções que demandam uma obra maior, que demandam mais investimento, que demandam, de fato, um trabalho prático, né, que a gente vê acontecendo para solucionar esse problema, para mitigar, como o artigo disse, esse problema das cheias, né, para conter as eventuais cheias que aconteçam. E também eu separei, tirando as macro soluções, as outras soluções, né? Então vamos lá, de macro soluções, de soluções abrangentes, soluções que demandam um investimento pesado, o que Curitiba está fazendo? Eu separei 3 aqui para falar. Uma, inclusive, eu vi assim que eu postei o vídeo sobre a possibilidade de enchentes em Curitiba. Eu vi um pouco mais tarde ali, eu abri o Instagram e vi que Curitiba, a prefeitura tinha compartilhado essa notícia, que é a obra de um novo parque na região sul de Curitiba, ali no bairro Umbará, que eles estão chamando de Reserva Hídrica do Futuro, né? E basicamente esse parque ele vai ter uma função um pouco parecida com o Parque Barigui, que eu já soltei aqui vídeo no canal falando sobre, mas ele tem 2 objetivos grandes, pelo que eu estava lendo aqui. Ele tem o objetivo 1, de ser uma reserva hídrica. Curitiba já sofreu com algumas estiagens, com algumas secas, que até teve que ser realizado rodízio, né, de abastecimento de água. Então, esse parque ele tem um objetivo de ser uma reserva hídrica, né, para abastecer Curitiba com água potável, e também tem um segundo objetivo de ser um parque esponja. Muita gente nos comentários do vídeo também citou esse termo, né, parque esponja. O que é um parque esponja? Eu também já citei, o Parque Esponja é um parque, o Barigui o passeio público é um parque que ele serve para conter cheias, ele serve para receber toda a água da chuva, a água pluvial, né, que nós chamamos, e ele serve para, nele mesmo, ser uma área de infiltração e armazenamento dessa água, para que ela não fique na cidade, nas ruas, nas casas, nos terrenos, né? Então ele geralmente é numa área onde se convergem os fluxos de água. O que isso quer dizer? É uma área onde tudo meio que escoa para lá, entende? Por exemplo, aqui no centro de Curitiba a gente tem um passeio público e a gente vê que quando chove ali é um ponto mais baixo, então todas as águas são direcionadas para aquela região. Então ele tem esse objetivo, essa função de ser um parque esponja, um parque que suga água, assim, né, que não deixa a água ficar na cidade. Ele tem a função de armazenar e eventualmente dissipando, né, e drenando essa água pelo solo. Eu acho que essa, inclusive, é a obra mais importante de Curitiba, porque ela usa uma solução natural, uma coisa que é da natureza, para lidar com a natureza. E é uma coisa que eu até falei no último vídeo, que é a tendência dos próximos anos, né? Você usar os artifícios da natureza para lidar com ela. O que a gente precisa para lidar com muita chuva? A gente precisa
que essa água toda que está caindo, ela se infiltre no solo. A gente não pode depender só que ela caia, vá direcionada para a guia ali, para as laterais da rua, para o meio-fio, e daí eventualmente vai para uma boca de lobo, um bueiro, aí vai para um sistema de drenagem, para uma galeria, e daí lá na frente vai desaguar no rio. Essa é uma solução que tem que ser feita, mas junto a isso a gente tem que usar essas áreas de infiltração. A gente tem que permitir o máximo possível que quando a água caia no solo, ela tenha um lugar para se infiltrar, para voltar para o solo, ali para um lençol freático, porque essa é a solução natural. E esse parque, a Reserva Hídrica do Futuro, lá no bairro Umbará, ele vai ter essa função, né? Aqui diz que ele já está em obras. Aí entra toda a questão política, né? A gente tem que lembrar que esse ano, 2024, é ano de campanha eleitoral. Eu não sei se eles aceleraram as obras desse parque para já dar essa carinha melhor para o governo atual, qual que é o planejamento de finalização das obras, se realmente está sendo tudo feito certinho, no dimensionamento certo ou não. E daí tem a nossa função de cobrar o governo, cobrar os governantes para ver se está tudo ocorrendo da maneira que deve ser, né? Por exemplo, lá em Porto Alegre tinha um grande sistema de diques, de barragens, como é, sei lá, na Holanda, mas estava com uma manutenção porca, né? Estava abandonado, a prefeitura não estava cuidando do que deveria ser cuidado, sabe? Estava pensando em outras coisas e estava deixando de lado algo importantíssimo. Então as coisas elas são conectadas e não dá para simplesmente jogar na causa climática a culpa de tudo. Outra macro solução que a prefeitura citou nesse artigo são obras de macrodrenagem nas bacias hidrográficas aqui do município, que é basicamente as soluções voltadas para a solução antrópica, ou seja, a solução do homem para esse problema, que é basicamente construir galerias subterrâneas, construir um sistema que faz essa coleta, esse direcionamento da água da chuva que cai, que vai para esse sistema de drenagem, para essas galerias, e eventualmente vai para uma galeria maior, e eventualmente deságua em algum lugar feito para isso. E aqui ainda fala que são muitas obras acontecendo, acho que são mais de 30 pontos de obras onde está sendo feita essa macrodrenagem, né? E aqui até já cita que das 30, 16 já foram iniciadas e concluídas em um ano, que foi em 2018. Né? Então essas obras são muito importantes também, porque principalmente no centro, que a gente já não tem essa área permeável de filtração tão disponível, porque o centro já está muito consolidado, a gente tem que melhorar a infraestrutura de drenagem, a gente tem que melhorar essa infraestrutura que capta a água da chuva e leva para o lugar designado e modernizar ela. O Japão, inclusive, fez isso. O Japão o meio urbano do Japão se desenvolveu muito de uma forma muito abrupta, muito adensada, e eles tiveram que melhorar a infraestrutura subterrânea para a coleta de água, né? Se você pesquisar macrodrenagem em Tóquio, alguma coisa assim, galerias de drenagem, você vai ver salões enormes subterrâneos que é justamente para pegar essa água da chuva e armazenar longe das ruas, longe das casas das pessoas. E a última macro solução que eu queria citar aqui no vídeo é o hipervisor urbano. O que diabos, Rafael Greca, é um hipervisor urbano? O hipervisor urbano, pelo que eu entendi aqui, é basicamente um software, uma IA, uma inteligência artificial, com um banco de dados, com um poder de processamento e distribuição de informação, que vai permitir um monitoramento do meio ambiente. Eu acho que talvez seja mais que um sistema de análise meteorológica. Eu acho que ele vai usar vários dados diferentes, tanto a meteorologia, quanto os dados de obras de drenagem, quanto os dados de área de infiltração do solo, áreas de congestionamento de trânsito, eles citam aqui, para poder mapear as áreas de risco e poder mitigar, direcionar os esforços para essas áreas. Né? Então, essas são as 3 macro soluções que eu queria citar: o Parque da Reserva Hídrica do Futuro, as obras de macrodrenagem e esse hipervisor urbano, que é uma coisa interessante também, é um sistema super contemporâneo, né? Baseado em tecnologia da informação e processamento de dados, que vão
que prometem solucionar ou mitigar, diminuir esses problemas que Curitiba pode ter com cheias e enchentes. Quais outras soluções, Beraldo, que a prefeitura cita que está fazendo? É o que eu comentei. Eu vou citar vários nomes aqui que eles colocaram nesse artigo. Táxis elétricos, Inter 2 e BRT elétricos. Inter 2 e BRT são um sistema de transporte, né? Inter 2 é um sistema de ônibus biarticulado que é super conectado e faz parte da rede integrada de transporte público aqui de Curitiba. Então, transformar esses automóveis em veículos elétricos, né, para diminuir as emissões de carbono. Programa Caminhar Melhor, plano cicloviário, agricultura urbana, programa Rosto da Cidade, que quer dizer focado em revitalização de edifícios abandonados ou depredados ou coisa assim. Resíduos sólidos viram energia para cimenteiras. O programa Família Folha, super famoso aqui em Curitiba, que tem, desde os anos 2000, eu acho, que é focado na conscientização e o ensino da reciclagem, né, o direcionamento correto dos resíduos domésticos e reaproveitamento de água. Tem o programa Ecocidadão, Câmbio Verde, Ecopontos, compostagem. Esses eu classifico como estratégias de base, estratégias menores voltadas para a população, né? Porque a gente também tem a nossa parte, como eu comentei no início, de não descartar lixo a rodo nas ruas, né? De fazer a reciclagem, de talvez escolher um transporte que não emita CO2, uma bike, fazer uma caminhada. Isso são atitudes pequenas que não têm, repito, eles não têm como eu posso dizer, eles não afetam diretamente esse problema da enchente, por exemplo, mas se a gente cria todo esse coletivo de pessoas que também fazem essas opções de reciclagem, de transportes verdes, de compostagem, sei lá, essas outras coisas voltadas para a ecologia, para a sustentabilidade, a gente vai criando uma sociedade, um sistema que funciona de uma forma mais harmônica com a natureza, né? E daí a gente, junto com essas macro soluções de obra pública, de drenagem, de parque, enfim, a gente consegue minimizar de fato os problemas ambientais que vão ocorrer, que a gente vai estar um pouco mais preparados para eles, né? E para finalizar, quer dizer, antes de finalizar, eu queria falar o seguinte, fazer um comparativo com lugares, entre aspas, de primeiro mundo, tá? Para a gente entender o conceito. O que a gente está fazendo casa com o que, sei lá, a Europa está fazendo, a Ásia está fazendo, os Estados Unidos eventualmente está fazendo. E eu peguei um outro artigo aqui, do ArcDaily, que cita também algumas soluções para combate de inundações, de enchentes, de várias cidades. E eu vou dar uma geralzona aqui do que o pessoal está fazendo. Pessoal, se a gente pega esse artigo, vou inclusive deixar aqui na descrição, a gente vê que se divide também em duas soluções. Uma é o que você tem que combater, entre aspas, a natureza com mais natureza. Então é muito baseado em parque linear, é baseado em biovaleta, que são é quase que um canteiro de rua, de calçada, só que em vez dele ser só uma graminha, ele tem ali mais vegetação, ele tem uma escavação que comporta água também, que faz essa drenagem mais natural também, sem precisar, às vezes, só do meio-fio, da drenagem da rua, né? Mas a gente tem muito parque esponja acontecendo. A gente tem, inclusive, em Seul, na Coreia do Sul, a gente teve a reabertura de um rio que antes era uma rodovia ali, uma via expressa. Ele foi reaberto, foi feito um parque linear nas margens desse rio, que também ajuda absurdamente nesse problema das cheias e enchentes em cidades super urbanizadas. Então, tipo assim, eles estão um passinho à frente, mas eu avalio, e agora já partindo para as conclusões finais aqui do vídeo, que Curitiba, com essa apresentação de propostas todas, ela está seguindo um caminho legal. Né? Mas eu ainda reitero o que eu falei no último vídeo, de não ver, às vezes, isso acontecendo na prática.
né? Ok, vai ter parque linear, ok, vai ter o parque lá, Esponja, tem esse programa de sustentabilidade voltado para o cidadão, a gente tem as obras de macrodrenagem, né? Mas não sei, eu sinto que o ritmo disso tudo agora que está começando a se desenvolver, sabe? Até muita gente citou no vídeo, nos comentários, que tem paver drenante, tem parque esponja, tem o Barigui, não sei o quê, mas sabe, parece que agora que está tendo um movimento, a gente viu a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e agora que está se movimentando para dar certo isso. E eu fico um pouco de receio, porque, como eu comentei, a gente está em ano eleitoral. Então, esse artigo que eu li é lindo, é uma solução ótima. Eu acho que se tudo isso que acontecer aqui, e vocês vão poder ver, entrar na descrição, ver o nome, o link ali, ver todas as soluções, ler tudo certinho. Cara, isso é o ideal, cara. Eu acho que para o Brasil, Curitiba talvez esteja avançadíssima nisso. Mas eu tenho medo da continuidade dessas obras, né? Eu tenho medo da efetividade desses programas, eu tenho medo do direcionamento de recursos, eu tenho medo, eventualmente, de ano que vem a gente simplesmente esquecer que o Rio Grande do Sul já passou as enchentes, a gente vai ter outros problemas. Agora, não sei, o calor agora está muito forte e as pessoas estão se queimando na rua, então a gente agora tem que focar em guarda-sóis urbanos, sabe? Eu só tenho medo, às vezes, de perder o foco. Porque me parece, às vezes, nessas questões políticas de direcionamento de recursos, que o foco ele é muito momentário devido a outros contextos de tragédia. Por exemplo, Porto Alegre, novamente, o contexto é outro. Teve um parque linear, né? O parque linear ali da Orla do Guaíba, uma super obra, super importante, também muito parecida com obras que fazem no exterior, também com uma capacidade, eu acredito, de contenção de cheias muito grande. Era um mecanismo muito legal, que funcionava em conjunto com os diques, com as barragens ali, com as represas, principalmente diques, né? E ainda aconteceu isso, sabe? Porque faltou uma visão política, né, uma prioridade política de manutenção, de continuação de investimentos dessas estruturas, né? Então, esse é o meu medo. O que eu leio aqui é muito bonito, eu acho que é o caminho certo, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que por enquanto é o que dá para fazer. Eu até acho um pouco ousado a gente já falar em reabertura do Belém, né, do Rio Belém, que passa aqui no centro, que vai lá pro bairro Boqueirão, enfim, isso seria o ideal, seria lindo um parque linear ali, seria lindo a gente abrir outros rios, priorizar os parques, priorizar os pedestres, mas eu também sou realista e eu acho que o que foi apresentado aqui é mais realista também, mas ainda dá esse medo, não é mesmo? Mas é isso, pessoal, como finalizando de verdade, então, o que eu tenho para resumir é: nós curitibanos, acho que estamos bem, não precisa ter alarmismo. Ainda há bairros, ainda há ruas que vão sofrer com as enchentes, que vão sofrer com uma forte chuva, alguma coisa assim. Mas eu acredito que, se as propostas que foram apresentadas aqui forem continuadas e executadas e finalizadas de fato, nós curitibanos temos um bom caminho, uma boa perspectiva de futuro para seguir. Fechou? Acabei esquecendo de pedir o seu like, de pedir o seu apoio, então eu peço aqui no final desse vídeo, se você gostou desse assunto, se você está gostando dessa discussão aqui no Beraldo Anda, e a gente está fazendo, eu vejo que outros canais estão fazendo também, deixe seu like, deixe seu apoio, deixe seu comentário, vamos discutir aqui amigavelmente, debater soluções para a gente lidar bem com os nossos futuros problemas, querendo ou não. Fechou? Também se considere se inscrever aqui no Beraldo Anda para não perder nenhum vídeo, né, para você consumir mais conteúdos como esse, e também dê uma olhadinha lá na página do canal para ver se você não perdeu nenhum vídeo. Eu solto 2 vídeos por semana, então dê uma conferida para ver se você está em dia aqui no Beraldo Anda. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, desejo uma ótima semana para todos e até logo!